Denise, são sim, e digo isto através do que é o conceito de empreendedor, ou seja, estive a pesquisar um bocadinho para fundamentar melhor. Somos sim, por quê? Porque temos a ousadia de colocar as nossas ideias em prática, temos essa ousadia, portanto, somos empreendedoras, somos capazes de fazer as coisas de modos diferentes, portanto, estamos a empreender também. Somos motivadas pela autorrealização e pela busca da independência financeira. E essa busca da independência financeira é a principal driver para mim do empreendedor. Ele quer ser seu próprio patrão. E nós queremos ser nossas próprias patroas, penso eu, a nível das empreendedoras. E, portanto, essas características, mais um conjunto de outras que obtive através da Vera Pati, que é saber bem onde quer chegar, confiar em si, é optimista, é flexível, é tenaz, é corajosa, sabe recomeçar. Nós sabemos recomeçar como ninguém, né? Somos criativas, portanto, todas estas características do empreendedor temos todas e temos até por a nascença, ou seja, são características muito intrínsecas nossas. Portanto, eu acredito que a mulher moçambicana é sim empreendedora. Sofia, eu sei que a Sofia tem participado neste movimento associativo através da CTA, onde é responsável pelo valor de género, e não só, também a nível da Ideia Lab, onde tem uma participação muito forte, e muitos outros movimentos de empoderamento da mulher, porque a Sofia, de facto, é uma bulldozer que não para diante dos desafios e nunca ouviu um não e foi atrás de um sim sem lutar primeiro. Então, Sofia, quais são os desafios da mulher empreendedora? Nesta jornada toda de empreendedorismo que a Sofia tem, o que tem encarado como desafios? O que acha que as mulheres têm encarado como desafios? Sofia, microfone. Sorry, só quero fazer uma referência antes. O nosso pelouro não é bem do género, porque a gente também engloba os jovens, né? Então, se a gente chamar aquilo pelouro do género, vou aqui ter uns colegas que vão querer fugir logo. Tenho o meu vice-presidente, que é homem, então não é só do género. E está aqui conosco, inclusive, Ângelo, ainda bem que juntaste a nós. Os desafios, eu não gostaria de falar daquilo, são os desafios que todos nós, são clichês, né? E que nós sistematicamente ouvimos falar. Desafios de acesso a financiamento, desafios de constituição, de formalização, etc. Não vou tocar nesses porque eu acho que isso é o que é mais falado e o que é sistematicamente rebatido quando a gente pergunta quais é que são os desafios de empreendedorismo. Não específico para a mulher, porque eu acho que o empreendedor em Moçambique, de fato, ainda é um empreendedor que tem muitas batalhas pela frente, custa muito ser empreendedor em Moçambique, pelo contexto que a gente vive. Sofia, novamente o som. Não obstante as características que a Liliana deu, e que sem dúvida nós somos muito resilientes, muito tenazes, go-getters, não é? Mas eu acho que ainda existe um grande desafio que é de acesso a espaços. E isto é algo que nós efetivamente, tanto na FEM, que é a Federação das Mulheres Empresárias e Empreendedoras, das quais eu sou presidente ativa neste momento, como no Pelouro, tentamos sempre trazer isso como changemaker, não é? Como é que nós vamos dar mais visibilidade às mulheres? Como é que nós vamos lhes abrir caminho para outros espaços onde elas precisam entrar para realmente os seus negócios poderem crescer, para elas terem mais oportunidades de networking, etc. Isso é sem dúvida um desafio. A maior parte desses fóruns onde acontece esse tipo de oportunidade maioritariamente é constituído por homens e nós temos é conseguir tirar as mulheres dos micro e dos pequenos negócios e começar a puxá-las também para outros tipos de cadeias de valor, para outras fases também de crescimento dos seus negócios. Eu acho que esse é o principal desafio neste momento enquanto empreendedoras, é ter maior visibilidade e darmos exemplos de mulheres que fazem coisas espetaculares, negócios que realmente estão a trazer transformação para o nosso mercado e depois também elas terem a oportunidade de crescer, não só cá dentro, mas também crescer regional, crescer internacionalmente, e isso é realmente através de acesso a oportunidades, e nós temos que ser um bocadinho mais eficientes, digamos, que é para catalisar essa oportunidade no sentido de abrir para mercados. E acho que esse é o maior desafio de nós nos próximos tempos. Obrigada, Sofia. Eu vou passar agora a palavra à Flor Bela. Flor Bela, levando em consideração a pandemia, quais são os desafios para o futuro em termos das mulheres que
que estão por aí a tentar empreender nesta fase que aparentemente é difícil, mas que muitos celebram porque foi uma grande oportunidade de negócio para muita gente, pronto, quando nós olhamos pessoas como Elon Musk, que em 2, 3 meses no ano passado duplicaram a sua fortuna, e olhamos para o mercado moçambicano, onde temos uma realidade diferente. Flor Bela, o que é que achas que nós precisamos fazer para poder alcançar este nível que outros mercados estão a viver? Pelo menos a nível da agricultura, onde a Flor Bela trabalha. E peço só para tirar o telefone do silêncio. Obrigada. Obrigada. É importante referir que a pandemia veio e não é tão passageira como nós presumimos que fosse ser. Então, eu acredito que temos que olhar para ela de uma forma mais permanente e procurar reais estratégias para poder sobreviver e para tornar os nossos empreendimentos sustentáveis. Uma das coisas muito importantes que é relevante e temos que tomar em conta para poder continuar com as empresas, continuar com os nossos negócios, é procurarmos nos reinventar. Sabemos que a capacidade de compra de muitas famílias reduziu, a capacidade financeira para uns, o que é o caso do Elon Musk, do Picou, triplicou, mas para outros há pessoas que estão com dificuldades até de alimento. Então, eu acredito que o mais importante é procurar uma forma de ir de encontro ao nosso cliente. A Finana, um dos exemplos que teve é procurar novos mercados. Perdemos alguns contratos com escolas, porque as escolas pararam mesmo no primeiro mês da pandemia em Moçambique, e encontramos novos parceiros e encontramos novas estratégias de poder diversificar o nosso mercado. Isso é o mais importante. Dependendo do produto que a pessoa está a comercializar, encontrar formas de fazer chegar o mesmo produto em quantidades inferiores é uma alternativa. Encontrar novos meios de comercialização. Em supermercados, alguns fecharam, alguns melhoraram as condições de venda, baixaram, sim. Então, encontrar a forma de vender online, que é a melhor estratégia, fazer entregas, que é a forma mais prática agora, principalmente com o Fica em Casa. Então, eu acredito que as entregas, a redução da quantidade de fornecimento e outras formas de fazer chegar o produto ao nosso cliente, porque temos que ser flexíveis e não podemos... É a história da mulher empreendedora, não pode se focar em dificuldades, tem que encontrar alternativas. Alô? Acho que não consegui ouvir. Denise, estás no mute. Ok, já. Ok, sou eu agora, o apresentador aqui no grupo sou eu agora. Então, eu olho para esta questão, Flor Bela, esta última parte de não olharmos para as dificuldades e buscarmos soluções, olho um bocadinho para a Liliana Catoja, porque o Millennium BIM criou todas as facilidades dos pagamentos móveis e está muito mais avançado em relação ao que se vê à volta. Como é que o Millennium BIM olha esta questão da inovação como algo que pode ajudar a dinamizar os negócios locais e empoderar as mulheres? Denise, de facto, só para referir que a inovação é um dos grandes valores do BIM, né? Nós, desde que estamos no mercado, literalmente estamos sempre a procurar inovar nas formas de estar. Não vou demorar muito na história em como introduzimos as ATMs, os cartões, os POS, e depois introduzimos a banca móvel. Ou seja, temos que dizer isto, nós fomos os primeiros a lançar a banca móvel, lançamos o Easy, que foi um imenso sucesso, poder fazer transações no telemóvel, e hoje estamos nos mais de milhares de transações via um telemóvel. Evoluímos para o Smart Easy, temos o Internet Banking, e agora lançamos o Pay-Easy, ou seja, estamos sempre a buscar formas de como é que as transações podem continuar a ser executadas
sem necessariamente envolver uma ida a um balcão. Hoje temos a pandemia do Covid, que nos obrigou a ter medidas mais restritivas de convívio ou de contacto com os nossos clientes, e, portanto, estas plataformas, aquilo que nós vínhamos fazendo com todo o cuidado do custo-oportunidade, etc., porque sempre tínhamos que olhar para o retorno, de repente, em 2020, nós tivemos que acelerar o passo, mas pôr mesmo o pé no acelerador em termos da inovação destes canais digitais. E fizemos muitas inovações, há muitas transações hoje que os clientes podem fazer nestes canais, desde antes era só transferências locais, hoje já podes fazer transferências internacionais no telemóvel, podes pagar as despesas de estudos, apoio familiar, até comprar uma viatura através do telemóvel, coisas que no passado não existiam. E, portanto, agora tivemos também as parcerias com a M-Pesa, por exemplo, que foi muito importante para nós. Porquê? Porque nós também reconhecemos que a M-Pesa tem uma grande vastidão e imensidão de clientes, pelas transações que faz nessa plataforma. Temos a interoperabilidade com a M-Pesa, que também veio abrir um leque de oportunidades para os clientes poderem fazer as suas transações, incluindo as mulheres empresárias. Hoje há algumas que certamente, quando vendem os seus serviços no lote de métodos de pagamento, que é uma coisa que eu insisto muito nas nossas senhorinhas, na sisterhood, né? Quando vais vender, eu vendo bolos, eu vendo sapatos, eu vendo mercadoria agrícola, etc. O panfleto publicitário tem que vir com estas opções, né? Porque é a pergunta logo a seguir que o cliente faz: como é que eu te pago? Não é? E estas coisas têm que vir ali no panfleto, ou seja, dados para pagamento, dados bancários, M-Pesa, Easy, conta móvel. Já existe um infinito de condições de pagamento que devem vir nesses panfletos, e eu acredito que por essa via, mesmo para elas, facilita-lhes o acesso imediato ao pagamento, sem necessariamente envolver a troca física de dinheiro. Uma das coisas que eu também tenho às vezes falado com muitas das senhoras que vendem fruta na rua, que andam aí com as bacias de fruta na cabeça, etc. Senhora, quer fruta. Eu pergunto: tens M-Pesa, tens Smart Easy, tens Easy? Não, tens que evoluir, né? Porque tu passas naqueles que vendem ananás e coco, os jovens do ananás e do coco, eles já têm ali os canais, né? E tu, senhora, estás ainda nessa era do dinheiro, de ver a nota, de sentir os 10 meticais, 5 meticais, nota de 50. Então, temos que, de fato, evoluir. O nosso papel, e mesmo o meu, não é somente quando estou no board ou na comissão executiva com as minhas áreas de operações e meios de pagamento, mas também no meu dia a dia, nas minhas interações com as outras mulheres, no sentido de lhes motivar a acederem a estas plataformas, a melhorarem a forma de apresentar os seus produtos, de comercializar e vender os seus produtos. Porque temos mesmo que inovar na forma de estar. A pandemia é o que é, vai conviver connosco um bom par de anos pela frente, e nós temos que nos adaptar. E nós, mulheres, temos sim essa capacidade, essa versatilidade de nos adaptarmos às circunstâncias, de nos reinventarmos, e acredito que vamos conseguir. Obrigada, Liliana. Vou passar aqui para provocar um bocadinho de discussão entre vocês as três. Vou passar aqui a palavra à Sofia. Sofia, muito se fala do acesso ao financiamento, muito se fala que as pequenas e médias empresas não têm conseguido vencer no mercado porque o custo de dinheiro é alto, porque não é competitivo, porque é mais barato buscar financiamento no exterior e trazer o dinheiro cá para o país e poder realizar as suas tarefas. Mas quando eu paro e olho, muitas das vezes eu acho, não sei, eu posso estar enganada, que muitas das vezes o problema não é o dinheiro, é a gestão do dinheiro. É quando o dinheiro chegar, o que é que tu vais fazer? Como é que tu vais fazer? Sofia, daquilo que é a experiência que tens tido a nível de startups, a nível de pequenas e médias empresas, a nível de empreendedores, como é que tu achas que a banca moçambicana podia se estruturar para poder responder àquilo que é a necessidade da empreendedora moçambicana? Ok, acho que uma excelente pergunta, Denise. E eu vou partir justamente dessa segmentação que tu fizeste a nível de empresas, startups, pequenas, médias e grandes, não é?
Nós não podemos pôr todos no mesmo bolo quando falamos de financiamento. Eu acho que aquilo que são as opções ou produtos bancários que nós vemos neste momento disponíveis no mercado são, sem dúvida, muito orientados para médias e grandes empresas. E tem uma razão de assim ser, porque também aquilo que são as diretrizes do nosso Banco Central a nível daquilo que devem ser as metodologias e os processos para poder aceder a crédito ou a financiamento, assim indicam. Eu creio que não é sempre a bola, a gente passa muita bola para a banca comercial e estamos sempre a bater em cima deles. Eu sou uma delas de vez em quando, mas é para provocar um bocado. Que eles não criam produtos específicos, que é muito difícil aceder a crédito, sem dúvida. E aqui, se nós segmentamos, nós vemos que as necessidades e as características de cada um desses grupos são extremamente disformes. Startups não têm nenhum tipo de histórico, então realmente a nível daquilo que são as diretrizes que a banca necessita para poder dar acesso a capital, é muito difícil porque vamos nos basear possivelmente no histórico do empreendedor, e que nós sabemos também aqui taxativamente no nosso país, nós não temos assim, como é que eu vou explicar, na cultura de criar relação com o nosso gestor ainda bancário. Por exemplo, nós vamos ver noutros países um bocadinho mais envolvidos, o gestor bancário é alguém que nós temos uma relação com ele, não é? E aqui talvez possa picar um bocadinho aqui a banca comercial no sentido do BIM, mudam muitas vezes os gestores dentro das agências. Eu particularmente já tive 2 super gestores nos bancos onde estão as minhas contas e fiquei muito triste quando eles mudaram de agência, etc. Então eu acho que aqui talvez pode haver espaço para se redefinir como é que é feita essa transição e como é que é feita essa gestão para realmente poder-se criar uma relação e seguir mais perto o empreendedor e a empresa para, com base nesse conhecimento, poder-se criar um produto ou poder-se resolver melhor as necessidades que esse empreendimento tem. De qualquer forma, a nível de startups, eu não creio que tenha que ser a banca comercial a criar produtos específicos para os empreendedores que estão a começar as suas empresas terem acesso a esse capital. Nós temos, por exemplo, diversos concursos que vão acontecendo a nível da Ideia Lab, daquilo que nós temos feito de capacitação para empreendedores, também houve alguns já que tiveram acesso a financiamento. Temos é que começar a reproduzir mais deste tipo de exemplos. E existe outro fator que nós, a nível do Pelouro, temos focado muito, que é o capital de risco. Infelizmente, a nossa legislação está cada vez mais protecionista e estamos a ficar um bocadinho para trás se nós olharmos aqui regionalmente. Por exemplo, o Estatuto do Venture Capital na África do Sul, que é largamente utilizado, no Zimbábue também já e na Zâmbia também, nós ainda nem sequer temos legislação sobre isso. Então, é algo que realmente nós temos estado a pisar desde o mandato passado, de como é que nós vamos começar a ter patente esta figura dentro da nossa legislação, que é para nós começarmos também a estimular empresários nossos cá dentro que comecem a investir também em empreendedores que estão a começar neste momento. Nós temos algum tipo de, como é que eu vou explicar, de investimento que é feito nesse sentido. Todos nós temos um tio ou os nossos pais, não é, o irmão, etc., que quando a gente quer começar, a gente vai lá, chateamos, e eles, pronto, acabam nos dando algum tipo de valor. Mas se isto for feito de uma maneira um bocadinho mais estruturada, realmente vamos conseguir aqui abrir um outro tipo de nicho que pode não só estimular mais o mercado, mas como também criar esta estrutura que as empresas não têm tanto quando estão a começar. E ter mais responsabilidade também na gestão daquilo que é o capital que eles têm para tornar a sua startup numa pequena, depois numa micro e numa grande empresa. Agora, quando a gente vai falar das médias e das grandes empresas, as necessidades são completamente diferentes. E no que toca às mulheres em particular, e a maior parte das mulheres que está à procura de capital no momento, normalmente são aquelas que estão envolvidas em comércio, não é? Em transações, então, portanto, os seus ciclos de cash flow são bastante rápidos, elas não precisam muitas das vezes do empréstimo de 6 meses, não precisam do empréstimo de 3 meses. Então, se elas têm este cash flow muito rápido, muito possivelmente um descoberto autorizado, os outros produtos que os bancos têm, que são realmente de espaços de tempo mais curtos, servem. O que acontece é que nem elas têm conhecimento algumas vezes que esses produtos existem ou como é que se utilizam, como também vemos de vez em quando que a nível das próprias agências também não lhes é explicado como deve ser. Então, algo também que nós temos feito é tentar passar esta informação, tentar entender melhor, afinal, qual é que é a real necessidade daquela senhora, daquela empreendedora, e explicar, tu também podes aceder através disto ou daquilo, no teu próprio banco, podes chegar lá e perguntar e talvez vai ser um processo até bem mais rápido do que se for um empréstimo. Então, acho que é muito, aqui também a questão da difusão da informação
e como é que nós sintetizamos isto de maneira que o empreendedor que não está habituado a esta linguagem tão técnica, aquelas palavras muito complicadas, como a Liliana dizia, como é que a gente consegue transformar isto em algo que qualquer pessoa consegue entender e consegue aceder. Sem dúvida que eu acho que esta questão dos movimentos através das carteiras móveis é extremamente importante, mas aqui talvez fazer um parênteses. Para nós podermos ter capital e poder reinvestir no negócio, e desde que sejamos pequeninos, até informais, até aos grandes, é a questão da poupança, né? Que é outra parte que os nossos empreendedores não estão muito habituados a fazer, que é assim que começam a faturar, entra por uma janela, começa a gastar também já da outra, não é? Então, é importante essa parte das capacitações e também plataformas como esta, onde as pessoas têm acesso a pessoas que estão a falar, etc., que a gente vai passando este bocadinho de dicas para as pessoas começarem a ficar mais aware de que ter um negócio não é só vender, é também poupar e principalmente reinvestir. Eu gosto de dizer que qualquer uma das minhas empresas, eu acho que demorei entre 4 a 6 anos até elas estarem estáveis, de eu poder chamar que agora já tenho negócio, como deve ser. Até lá, no tipo de ecossistema que a gente vive, no tipo de mercado onde estamos inseridos, é muito difícil, ao final de... Lá fora são 2 anos, não é? O tempo que eles dizem que é para ver se uma startup vai vingar no mercado ou não. Eu acho que o nosso ecossistema é muito mais do que isso, é realmente mais entre os 4 e 6 anos, então temos que nos dar tempo. Isto é uma maratona, não é um sprint, então vamos poupar, vamos reinvestir no negócio até ele esteja maduro o suficiente para nós realmente podermos começar a gastar de outro tipo de maneira. Obrigada, Sofia. Eu acho que foi uma grande lição e uma aula de sapiência, mas vamos passar a banca aqui. Liliana, o que é que tu tens para dizer quanto a este assunto? É assim, Denise, de fato não vou discordar do que a Sofia diz, porque de fato nós temos, o nosso país, em termos de empreendedorismo, temos vários tipos de clientes, nós temos de fato esta diversidade, temos as startups, temos os micro, as médias, as pequenas e as grandes empresas, e a banca, pela legislação a que está sujeita, não tem propriamente condições para de imediato aceder a financiar startups que de fato ainda são ideias que vai se testar. Ou seja, nós de fato estamos mais virados sim para as pequenas e médias empresas e grandes empresas. Concordo da ideia de fato os capitais de risco, os fundos que possam ajudar a essas startups é a ideia mais ajustada para lhes permitir construírem solidez e estarem preparadas para depois, ok, eu aqui já posso ir a uma instituição financeira. A nível das instituições financeiras, com efeito, há um trabalho que tem que ser feito em termos de literacia financeira, de explicar às pessoas os conceitos, o que é ter uma conta bancária, o que é gerir uma conta bancária, quais são os produtos de crédito que existem, qual é que é o mais ajustado, e isto é um trabalho não só nosso para com as nossas pessoas, no sentido de saberem, serem capazes de explicar aos clientes quais são os produtos e o que é mais ajustado para eles, mas também junto dos clientes, tem havido esta interação até com a intervenção do Banco de Moçambique, no âmbito do projeto de inclusão financeira, de haver formações específicas sobre a literacia financeira, exatamente para reduzir este gap que existe aqui da informação. Quando uma cliente vem e diz que eu preciso de dinheiro para permitir-me cobrir aqui uma compra, e o outro chega e entrega-lhe uma conta empréstimo em vez de um desconto de livrança, em vez de um descoberto, né? Este tipo de coisas. Às vezes é este gap que nós temos que, de fato, eliminar e reduzir para poder explicar e conceder-lhe o apoio mais ajustado. O outro enfoque é também o tema da poupança. Ou seja, foca-se muito no emprestar dinheiro, dar dinheiro. Mas, ok, qual é o retorno que tu vais ter desse dinheiro? Desse retorno, o que é que vais guardar para reinvestir, né? Porque confundem receita com lucro e não é a mesma coisa. E é por isso que muitas das ideias, está de fato comprovado isso, a mortalidade dos negócios das mulheres às vezes também deriva um pouco disso, né? Essa falta de planejamento ou desconhecimento de gestão financeira, como é que eu posso gerir o meu negócio de modo a que eu não viva todos os meses resvés, mas tenha aqui fundos que eu possa depois realocar ao investimento ou ir guardando.
Às vezes a noção de poupança é de que eu só estou a poupar quando estou a poupar 50 mil, 100 mil meticais. Não é verdade. Poupar 5 meticais é poupança. Ao fim de X dias, aqueles 5 meticais viram 20, viram 25, viram 50, né? Começar pequeno, esta coisa de que a poupança é coisa dos grandes. Não, começa pequenininho. Começa pequenininho que vai crescendo, né? Isto é como tudo, até as ideias, elas começam pequeninas, depois crescem. Então, a poupança também é uma coisa, começa pequenino, depois cresce. E, portanto, há este trabalho que tem que ser feito. Notei o tema das taxas de juro. É assim, Denise, há um trabalho sério que está a ser feito e que hoje já existe, né? Hoje nós já temos a PRSF, que é uma taxa que é uniforme para todo o sistema, porque antes existia, cada banco tinha a sua Prime, hoje isso acabou, todos os bancos têm que usar a mesma Prime do sistema, ponto. É uma vitória, né? Porque a desinformação também acabou desaparecendo nesse aspecto. E há outra que é a publicação dos spreads, das margens em cima dessa Prime, ok? É obrigatório, é mandatório, todos os meses saem essas margens em cima das primes para cada tipo de crédito que existe no mercado. Ora, é também função e responsabilidade de uma empreendedora ir saber desta informação, não é? Saber o que o mercado está a oferecer, quais são os prédios que existem ali. Não é só entrar pela porta dentro do banco A ou do banco C, porque eu só conheço aquele banco. Tem que fazer pesquisa de mercado, comparar 3, 4 ofertas, né? Isto é como nós quando vamos comprar a carteira, não ficamos na primeira carteira. Nós experimentamos todas as carteiras para ver se tem bolso de telefone, se tem bolso de não sei o quê, se cabe o computador, se não cabe. Então, estas perguntas temos que fazer também sobre quando nós queremos nos endividar. Temos que fazer perguntas ao mercado e ver esta informação. É certo que ainda há um caminho por percorrer, porque, de fato, as taxas na casa dos 2 dígitos ainda é pesado para o negócio, mas se começarmos todos a fazer estas pesquisas antes de nos endividarmos, também começamos a ter mais informação e provavelmente a pressionar para alguma melhoria destes indicadores e também para a sua melhor gestão financeira, né? Portanto, não é só assumir a primeira quem conta pela frente, mas fazer pesquisa de mercado. O que é que cada banco, o que é que cada instituição me oferece? Isto a nível das pequenas, médias e grandes empresas que sejam geridas pelas mulheres. Muito obrigada. Eu já levei aqui um puxão de orelha, já lembrar-me que daqui a bocado o webinar, esta parte da nossa conversa tem que acabar. Eu vou dar exatamente 45 segundos a cada uma para últimas considerações. Obrigada. Vou começar pela Flor Bela. Talvez comece pela Flor Bela. Flor Bela, vamos, está muito calada. Uau! Sim, muito bonito, é importante os dois lados que estavam aqui a apresentar as duas situações, mas o que a Sofia falou envolve a maior parte das dificuldades, das preocupações dos empreendedores. Eu vou falar aqui pelos micro, médios empreendedores, micro e pequenos empreendedores, que aproximar a banca realmente é um desafio muito complicado, a partir do momento também que apresentam-se colaterais que poucos empreendedores têm. Estamos a falar as mulheres que estão envolvidas na área agrícola. São o que elas têm, além da casa onde vivem, são chefes de família. Tenha só uma chamba. Acredito que isso não apresenta nenhum colateral. É muito complicado estar a perceber a questão das taxas de juros, estar a perceber a questão do endividamento, quando a pessoa precisa realmente de um dinheiro imediato e precisa de fazer a rotatividade do seu negócio. Então, eu acredito que com o andar do tempo, os bancos, com a pandemia, realmente se flexibilizaram bastante e o tempo vai ajudar eles a se envolverem mais com seus clientes, vai ajudar as pessoas a conseguirem aproximar e apresentar as suas realidades e com maior facilidade conseguirem fazer o que é mais importante, ter a capacidade de
fazer uma pequena poupança para poder desenvolver o seu negócio e para poder entender, para poder ter os rendimentos dos seus investimentos. Muito obrigada. Vou passar para a Sofia e por fim a Liliana, só para encerrar. Ok, Obrigada. bem rápido. Eu acho que aqui tem que ser um trabalho de tripartido, eu acho, né? Nesta parte da questão do financiamento, e conseguimos ter cada vez mais no nosso ecossistema empreendedores com iniciativas mais robustas. Do nosso lado, vou falar dos empreendedores, setor privado, nós também temos que, sem dúvida, começar a fazer o nosso TPC um bocadinho melhor, como a Liliana dizia, começar a pesquisar mais, começar também a ter mais informação e ser curiosos nesta parte aqui de ter informação, de maneira que eu consiga tomar uma decisão muito mais estruturada. Por outro lado, eu acho que a nível central, aqui puxaram um bocadinho o interlocutor, talvez que não está aqui, mas pode nos estar a ouvir e nunca é demais a gente passar essa bola para eles, que temos que ter realmente o ecossistema a nível de banca um bocadinho mais permeável, um bocadinho mais flexível. O Banco Central tem feito cada vez mais tomada de decisões muito protecionistas, está a fechar cada vez mais. Percebemos no contexto que a gente está, mas temos que olhar aqui também à volta nos outros países, não podemos ficar para trás. E a questão do empreendedorismo é um motor de economia. Então, nós não podemos olhar para aquilo que está a acontecer lá fora e, pelas razões que nós temos internas, nós fecharmos cada vez mais aquilo que é inovação e aquilo que tem que ser tomado em consideração para nós conseguirmos ter esta camada aqui que gera tanto capital e que gira tanto dentro dos nossos mercados, não ficar estagnado. Com a pandemia já tivemos as dificuldades todas que os empreendedores, as micro e as pequenas empresas tiveram, então temos que ser um bocadinho mais flexíveis e começar a ser um bocadinho, reinventar, não é só para os empreendedores, acho que aqui também existe espaço para eles se reinventarem. E eu acho que a nível da banca também é continuar a pressionar a nível central para que isso aconteça e comunicarem cada vez mais connosco para entender o que é a nossa real necessidade e talvez até criarmos soluções em conjunto. Nós não acreditamos que as soluções vão ser criadas unilateralmente, acho que mantendo esta conversa, este diálogo, nós podemos chegar a soluções que vão ser não só inovadoras e, quiçá, talvez ainda vamos lançar algo no mercado que os outros países ainda não lançaram, né? Obrigada pelo convite. Obrigada. Liliana. Sim, mais uma vez, obrigada pela participação a todas. De fato, há trabalho para ser feito, eu acredito que sim. Nós, como instituição financeira, temos a nossa cota à parte no sentido de assegurar mais dinamização da informação, divulgação da informação, melhorar a formação das nossas pessoas no sentido de saberem, serem melhor capazes de atender às necessidades das nossas clientes. Em termos de produtos, de fato, continuarmos a pensar que melhores produtos podemos colocar no sistema exatamente para alcançar este universo de empreendedoras. Temos estado a fazer o nosso melhor e vamos continuar a procurar sempre inovar. É certo que o último ano mostrou-nos que somos capazes, de fato, de nos reinventar na forma de estar com os nossos clientes. E este é mais um desafio, como é que aumento a minha cota à parte do crédito no setor de empreendedorismo das mulheres, no feminino. De fato, ainda é uma cota muito reduzida, e estamos a falar de um segmento que tem as melhores, o menor índice de sinistralidade, está provado e comprovado, não precisa de muita cientificidade, mas temos que, de fato, criar condições de elas cada vez mais poderem apresentar propostas viáveis e válidas que ultrapassem as questões do risco, que têm muito a ver, ou seja, é derivado do risco que muitas das vezes se coloca o tema da colateral, não é só aberto, porque se fosse só colateral, 100% da carteira de crédito dos bancos estava coberta de colaterais, e se nós formos analisar, se atingirmos os 30% a 40% de cobertura por colaterais é um milagre. E, portanto, não é um tema de colateral, é um tema de risco. Como é que a proposta é apresentada? O planejamento, o plano de negócios, a viabilidade, a experiência, o expertise da equipa de gestão, quem são as pessoas que estão contigo nesse negócio, o que é que elas percebem, como é que tu vais crescer. Todas estas boxes que tem ali, que temos que ticar em termos de checklist de apresentar uma ideia viável para levantar crédito num banco, têm que estar lá. E este trabalho, de fato, tem que reconhecer, tem a Ideia Lab, tem aqui o próprio pelouro da Sofia, a FEM, que tem feito um grande trabalho no sentido de capacitar as mulheres empresárias nestas matérias, porque isto é importante.
este é o passo seguinte para permitir que elas, de fato, tenham melhor acesso a crédito no futuro. De resto, agradecer, de fato, a participação de todas a este nosso convite e espero que, de fato, consigamos tirar daqui as melhores ideias para o futuro. Muito obrigada a todas. De facto, foi uma excelente discussão. Tivemos 3 mulheres extremamente fortes, cada uma com o seu background, com a sua experiência. E vou passar agora para pedir às participantes, né, a quem estiver no público a assistir-nos, que comecem a mandar as suas perguntas, porque vamos depois ter a senhora Ângela Nhacico, que é a diretora comercial de Coordenação Sul, que vai nos premiar com alguma educação financeira que é importante para que nós todas possamos estar no mesmo nível de conversa para tudo que está por vir, e o futuro é brilhante, com certeza. Muito obrigada e até já. Até já, até já. Até já. Até já. Até já, obrigada. Obrigada. Olá, Ângela. Olá, Denise. Tudo bem? Tá tudo bem, está tudo bem. Eu acho que agora vamos ter o público a bombardear-nos com 5 minutos de perguntas. Portanto, vamos recolhendo e vamos selecionando o que é que está por vir. Mas, enquanto isto, vamos conversando, Ângela, né? Ângela, eu gostaria que a Ângela se apresentasse. Eu sei que eu já falei quem é a Ângela, mas antes de começarmos com muito blá, 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 que é importante, Ângela, fala-nos um bocadinho de si, enquanto as mulheres vão mandando as perguntas. Bem, meu nome é Ângela Nhacico, não é? Diretora comercial do Millennium BIM. Muito obrigada pela oportunidade, é um prazer estar cá, não é? Vamos falar aqui um pouco do que é a educação financeira, não é? De uma forma menos complexa, aquilo que é o nosso dia a dia, não é? Obrigada, Denise. Vamos a isso? Olha, obrigada. Então, neste painel, que também vai ser um painel, vai ser uma conversa entre a Ângela e eu, vamos ter também a participação da Liliana Catoja, que vai trazer-nos aqueles expertise de topo que faz toda a diferença numa conversa, que é para apimentar um bocadinho mais e trazer alguma dinâmica que é importante. Eu vou fazer as perguntas, a Ângela vai responder e a Liliana vai dar os inputs que são necessários. Pode ser? Pode ser. Então, Ângela, como é que a mulher pode melhorar os conhecimentos, atitudes e comportamentos financeiros? Bem, tendo em conta o papel das mulheres nas famílias, na sociedade em geral, empoderar com conhecimentos sobre finanças poderá ser muito importante para as famílias, bem como para o mercado no seu todo, não é? Uma das formas de melhorar este conhecimento é a pesquisa, é a mais objetiva. E nesta fase em que a tecnologia está em crescimento, temos toda esta informação à nossa mão. Nós, como instituição financeira e todas as outras, temos um papel muito importante, não é, neste processo de educação financeira, por via dos mídias e campanhas muito efetivas, não é? Uma vez este conhecimento adquirido, existem um conjunto de medidas de fácil implementação e que produzem resultados esplêndidos, não é? Efetuar um orçamento mensal, não é? Fazer uma avaliação permite-nos ter uma visão exata daquilo que são os nossos gastos e cortar estas famosas gorduras financeiras. Se olharmos para esta implementação destes orçamentos, não é? Não precisam de muita elaboração, não precisam de muito conhecimento e tecnologia, até porque nem todas as mulheres têm acesso, mas o simples fato de nós contabilizarmos todas as nossas despesas, podemos perceber aonde é que estão estas gorduras.
às vezes fazemos pequenos gestos como pagar a gorjeta nos restaurantes ou nos lugares onde andamos, pagar aos jovens que guardam as viaturas na rua. Isto parece não ser nada, mas se nós projetarmos estas despesas ou estes gastos mensalmente, anualmente, podemos ter aqui uma visão, podemos elucidar melhor aquilo que é a nossa gestão financeira, não é? Portanto, formação, investir em negócios alternativos, fazem crescer os nossos rendimentos e aumentar aquilo que é a poupança. Liliana? Sim, de fato, a literacia financeira começa com estes pequenos gestos. Nós mesmas, antes de querermos aplicar o dinheiro alheio, temos que conhecer como é que estamos a aplicar o nosso dinheiro próprio. E começa por aprender a fazer uma pequena lista, né? O orçamento. Às vezes essas expressões muito caras, as pessoas ficam assim, para o orçamento, o que é isto? É uma pequena lista onde eu vou pôr ao lado de onde é que vem o meu dinheiro, é salário, é o negócio que eu tenho, e do outro lado eu vou pôr todas as minhas despesas fixas e variáveis. E tenho que ser honesta o suficiente de escrever lá todas as despesas, incluindo estas que a Ângela está a falar, que muitas das vezes nós damos de barato, né? O dinheiro que desperdiçamos em coisas que de fato não são muito necessárias, mas temos que fazer esta listagem e perceber se eu estou de fato a fazer gastos acima daquilo que eu recebo, estou resvés ela por ela, ou seja, não resta nada, ou há aqui a capacidade de identificar oportunidades de fazer pequenas poupanças, guardar algum, etc., e nesse meio termo, obrigar-me ok, como é que eu posso descartar ou desistir de determinado gasto em prol de constituir uma poupança futura? Portanto, este é também um dos primeiros passos, né? para começar o tema da literacia financeira. Quais elementos devem ser observados para um bom investimento numa fase de pandemia? Os estudos indicam que as mulheres, infelizmente, investem menos do que os homens, por pouca formação na área, porque tem este receio de dar o primeiro passo, não é? Indo diretamente à pergunta, nesta fase de incerteza devido à Covid-19, não é? As pessoas têm que avaliar muito bem em que investir, não é? Ouvir testemunho de pessoas já experientes no mercado, fazer um estudo de rentabilidade, de risco, que já se falou aqui, liquidez, e acima de tudo gostar do que quer fazer, porque só assim, no momento de turbulência, vai resistir, porque se fazemos o que não gostamos, no primeiro desafio desistimos, não é? A pandemia abriu-nos para um mundo de tecnologia, em que as fronteiras físicas ficaram diluídas. Neste sentido, reduzimos as deslocações, reduzimos os custos fixos, reduzimos os custos até com indumentária, para nós mulheres que temos muita preocupação com indumentária, não é? E desta forma podemos poupar um pouco mais. E temos também, abriu-se também uma oportunidade para o mercado de vendas online. Para além disto, temos mais tempo, não é? Até para uma formação online. E penso que, indo por este lado das vendas online, já esteve a falar a Flor Bela, tenho tido experiências muito boas de muitos jovens mulheres e homens, apesar de estarmos aqui num programa de mulheres jovens, não é? Em que, enquanto não tínhamos a pandemia, era importante ter o espaço físico, mas hoje fazem vendas online, entramos para a página, até pensamos que é uma grande loja, com uma estrutura e tudo mais, mas não. Num cantinho, a pessoa faz as fotos, coloca lá e nós, uau! Interessante, eu vou comprar este produto. Uma vez acabei de parar a um bairro que nem conheço, na Matola,
um sítio que eu nunca imaginei que existisse, mas estava ali uma carinha de mão, toda bonita. Eu vou ao encontro, é Cidade da Matola. Quando chego lá, o senhor, o jovem, anda mais um bocadinho, anda mais um bocadinho. Eu disse, não, Maputo, Matola é tudo isto. Mas se não tivéssemos esta página online, provavelmente não faria esta compra. Então, para dizer às mulheres, vamos investir mais nesta tecnologia, vamos investir um pouco mais, que oportunidades, penso eu, que há mais nesta fase de pandemia, tendo em conta a tecnologia. Além de que... Sim, diga. Quais têm sido as formas que a mulher deste milênio utiliza para fazer as suas poupanças? Como é que nós podemos poupar? Tradicionalmente em Moçambique é o chitique. É uma forma comum de poupança que tem difundido muito em vários meios sociais, faixas etárias, não é? As pessoas ou a sociedade acredita muito que fazendo o chitique está a fazer uma poupança, e até porque está, não é? Mas já para nós, como bancários, isto acaba sendo uma barreira, porque estas clientes envolvidas no chitique, quando nós apresentamos uma forma de poupança ou de conservar as poupanças, que é a conta a prazo que nós temos, já ficam um pouco mais... dificulta um pouco mais, porque acham que, porque as taxas de juros são muito baixas ou pouco atraentes, não tem retorno. No entanto, o retorno do chitique é zero, mas só o fato de não terem este valor em mão, têm consciência ou acham que estão a poupar mais porque não têm em mão. Mas se estivesse numa conta bancária, renderia juros, mesmo que sejam muito poucos ou reduzido, alguma coisa iria ganhar. Mas estas pessoas tendem mais a fazer o chitique, e eu vou convidar as nossas mulheres aqui presentes a pouparem, a guardarem as suas poupanças no BIM, não é? Em formas de depósito a prazo, até porque podem estar a fazer poupança para os seus filhos, para aqueles meios em que têm um pouco mais de, não vou dizer ricos, mas têm mais possibilidades. Estes depósitos a prazo até podem servir para uma renda, não é? E outra forma que eu vejo que as mulheres usam para poupar é a compra de ativos, principalmente imóveis, terrenos, e que de alguma forma usam estes rendimentos ou esta renda como extra. Acho Perfeito. Que a doutora Liliana pode ajudar. Sim, basicamente a formas de poupar tem a ver com começar a identificar os custos que são desperdícios e os cortar para, de fato, incrementar o volume máximo que tenho de poupanças. Fazer lista das compras, quando eu vou fazer compras, cingir-me àquela lista para não me desviar e acabar fazendo gastos acima do que estava perspectivado. Em termos de produtos, de fato, nós temos a solução mulher, que incorpora a conta à ordem, tem um cartão que tem descontos em vários sítios, mas também tem a conta poupança associada a essa conta mulher, que lhe permite ir fazendo poupanças e, portanto, render, nem que seja acima de 0%, do que é o de continuar com o dinheiro à conta à ordem ou em casa, guardado num potezinho, no banco, numa conta a prazo, sempre está a render algum dinheiro, e também tem acesso a seguros, né? Principalmente o seguro para o parto, o seguro para o cancro da mama e o colo do útero, que são, de fato, aquelas preocupações algo básicas das mulheres. É como quando eu vou ter um filho, como é que eu vou custear estas despesas? De fato, guardar dinheiro é importante porque permite proteger situações inesperadas no futuro que nos aparecem e depois não temos como suprir. Portanto, é preciso poupar, é um hábito que temos que incutir, começando, como eu já referi antes, começando de pouco, começando de pequenino. Não precisamos pensar grande logo no início, mas podemos começar pouco, porque
passo a passo, degrau a degrau, a gente chega lá em cima, não é? Não se salta daqui de baixo lá para cima, a gente vai fazendo o caminho nessa montanhazinha e ao fim chegamos e de fato nos surpreendemos que de fato conseguimos fazer algo extraordinário. Quando eu penso nesta coisa de poupar e fazer extraordinário, começo a lembrar-me que antigamente falava-se em trabalhar para a reforma. Hoje em dia, o empreendedor nem fala desta tal da coisa da reforma, porque ele está muito preocupado em realizar sonhos. Esta pergunta é para Liliana, que eu vou lhe perguntar quando e como é que devemos começar a preparar esta reforma, ou se o empreendedor fica muito confinado à realização dos seus sonhos, que ele nunca chega a reformar de facto. Isto começa no dia 1 em que a gente começa a ganhar dinheiro, não é? Para mim não é só para o empresário ou para a empresária, é para toda e qualquer pessoa que tem um rendimento, começa a ter um rendimento, deve identificar logo qual é a percentagem que eu posso pôr de lado para eu continuar a ter meios de subsistência, mesmo quando eu já não estiver no auge da minha performance profissional ou empreendedora, né? Portanto, eu tenho que construir algo para os dias em que eu vou querer relaxar um pouco mais, vou querer descansar um pouco mais e deixar que os outros vivam na aflição constante de trabalhar ou de empreender, mas temos que sempre pensar em poupar para estas coisas, em poupar para as despesas da saúde, em poupar para custear os estudos dos nossos filhos, em poupar para as nossas férias, que eu quero viajar, eu quero conhecer o mundo, tenho que pensar, e também mesmo para reinvestir e fazer crescer um negócio, não é? O conceito da reforma, eu vejo como dedicar-me a outras coisas, não propriamente de ficar sentada em casa e só olhar para o vazio. Não é esse o conceito de reforma que eu penso. Eu penso a altura em que eu vou poder me dedicar a outras coisas, mais que não seja só aquilo que estou a fazer hoje. E para isso eu tenho que construir um portfólio de fontes de rendimento que me permitam, a essa altura, eu poder fazer esse investimento do meu tempo, que já vou poder fazê-lo, né? Quando comecei a trabalhar, uma das coisas que me intrigou bastante foi a dedução que a gente faz para o Instituto de Segurança Social. Ok, está bem. E que tal se eu, em cima disso, fizer um pouco mais, né? Porque esse dinheiro eu não sei se vai estar disponível ou não vai estar disponível quando eu chegar lá a essa idade. Então, é melhor jogar pelo seguro e fazer um segundo reforço em cima disso. Então, começa desses pequenos, como é que eu posso ir garantindo algum, não propriamente por pensar em que vou ficar sem emprego, não vou fazer nada, não, porque ok, eu quero ir fazer outra coisa quando esta fase da minha vida terminar, eu quero fazer outra coisa na outra fase, nos outros, não sei, 50 ou 10 ou 20 ou 30 anos que eu tiver pela frente, eu quero ir fazer outras coisas. Então, eu tenho que começar a construir o portfólio de fundos para eu poder fazer essas outras coisas, não é? Eu vejo assim. Obrigada. Eu creio que hoje, se as mulheres estão todas aqui a ouvir-nos, aprenderam muito de grandes mulheres, desde a Liliana, a Ângela, a Sofia, a Florbela. São mulheres uau, que cada uma com a sua experiência passaram-nos aquilo que é a ideia clara do que é empreender neste mundo muito desafiador, o que é ser empreendedor em Moçambique e como olhar para as dificuldades e transformá-las em oportunidades. Pronto, toda a gente está aqui a puxar uma orelha há quanto tempo, porque excedemos-nos, ficamos muito animadas da nossa conversa, que foi muito boa. É suposto termos um momento de networking, que é a conversa informal e partilha de contactos e projetos, que eu iria pedir a quem está no público para ir escrevendo naquela parte de questões e respostas, que vai partilhando os seus contactos. Para não me alongar muito mais, também gostaria de lembrar a todos que Cabo Delgado é Moçambique,
que há pessoas que estão em Cabo Delgado neste preciso momento a precisar de nós. Pronto, temos números excessivos de pessoas que estão a ser, tiveram que em um mês, 2.000 e tal pessoas foram mudadas de Cabo Delgado para outros lugares, de Palma para outros lugares, e todos os moçambicanos são chamados a poder apoiar estas mesmas pessoas. O Millennium Beam não está alheio à dor, o Millennium Beam diz que também está aqui consigo, e então, estando com todos os moçambicanos, está com Palma, e convida-vos a visitar a página do Instagram do Millennium Beam, onde tem todos os detalhes da conta bancária para apoio à população de Palma. Pronto, pode ser pouco para si, sem meticagem, pode ser muito, mas para quem está em Palma faz toda a diferença. E não deixem de apoiar, a solidariedade começa em casa, e então a solidariedade começa com cada um de nós. Vamos ser solidários com Cabo Delgado. Muito obrigada. E estejam à vontade de partilhar os vossos contatos, e até a próxima. Vamos ter mais no dia 29, outro painel que vai ser também interessante, então juntem-se a nós. Obrigada. Liliana, não sei se quer dizer alguma coisa, esteja à vontade. Agradecer por estas palavras finais. De fato, todo o apoio é bem-vindo para os nossos concidadãos que estão em Cabo Delgado, pela situação que lá se vive. É preocupante e, portanto, todos individualmente, não só através do Millennium Beam, mas através de todas as plataformas de apoio que têm estado a ser difundidas para ajudarmos, tudo é bem-vindo para ajudar, seja em dinheiro, seja em bens alimentares, vestuário, etc. Todos somos chamados a ajudar porque é importante, é o que gostaríamos que fizessem connosco em situação de crise ou de necessidade. Portanto, temos que olhar para eles como nossos irmãos e nossas irmãs. Agradecer aqui a participação da Flor Bela, da Sofia também, da Ângela, toda a equipa técnica que esteve por detrás deste webinar, o número 1. É pouco tempo, sim, e sabemos que nós mulheres, quando começamos a conversar, não paramos, queremos falar e falar e falar, mas de fato não é possível. Mas eu agradeço imenso pela vossa companhia e por terem acedido, e também a todos os convidados e convidadas que estão por trás, portanto, a ouvir esta nossa palestra, este nosso webinar. Muito obrigado pela participação. Um bom dia. Bom dia a todos e até a próxima. Dia 29 voltamos a estar online. Até lá. Obrigada. Até lá, obrigada. Boa semana. Tchauzinho.